Dando sequência à nossa programação, a próxima temática vai ser cidades inteligentes, painéis de controle para cidades inteligentes. O nosso apresentador vai ser Francisco Arthur de Oliveira, licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, queira comparecer aqui. Ele foi bolsista de pesquisa da UERJ, monitor e professor de Geografia, experiência de mais de 9 anos com geotecnologia, já tendo trabalhado com diversas áreas. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado aí pela presença de vocês. Parabenizar o pessoal da Embrapa que fez a apresentação de manhã, o pessoal da Prefeitura e o companheiro aí da Ampla. Agradecer também aí ao Sapienza e o grupo aí da UERJ, do LabGIS, que faz um trabalho magnífico. Eu vou descer também, que acho que é melhor. Temos um público aqui bem diferenciado. Agradecer também o pessoal que está na internet. Então temos gente aqui de estudantes. É com muito orgulho que eu venho aqui à casa. Eu me formei aqui na Capela Ecumênica, então é muito gratificante estar aqui 7 anos depois, voltando à Capela Ecumênica para dividir experiência. Apesar de eu ser da área comercial, eu não venho falar aqui num tom de uma área comercial. Bom, uma pergunta. Por que mapas? Mapas eu acho que é uma das formas mais primitivas, não no sentido depreciativo, mas as pessoas se comunicavam por imagem, por mapas, já desde muitos anos atrás. Sempre para apoiar na tomada de decisão. Então, a gente viu apresentações aqui de cunho acadêmico, do pessoal da Embrapa. É bem importante a parte científica. Vimos aqui o colega da Ampla também falando em como que a informação geográfica ela ajuda as empresas. Isso realmente é verdade, não é mentira. E eu estou aqui para falar um pouco de como que cidades inteligentes podem trabalhar com o uso da informação geográfica. Eu esqueci de me apresentar. Eu trabalho na Imagem há 6 anos e meio. E a Imagem é distribuidora da Esri aqui no Brasil e trabalha aí com N mercados relacionados à inteligência geográfica. Bom, vários são os desafios enfrentados pelos governos municipais. Eu não quero aqui reinventar a roda, mas a gente tem... Acho que eu preciso ficar mais próximo. Orçamento contingenciado é uma realidade hoje. O professor Rui falou um pouco, e eu queria complementar um pouco mais cedo. Hoje as cidades elas estão recebendo muitas incumbências que eram dos governos estaduais e dos governos federais. Por exemplo, a questão da norma da ANEEL, de gestão da iluminação pública. E cada vez mais o poder local ele precisa ser aflorado, precisa ser empoderado. E decisões que são ao nível de governo federal, por exemplo, relacionadas a pisos salariais, afetam o custeio de uma prefeitura, e essa é a realidade hoje. Então, como fazer mais com menos? Necessidade crescente de população. Algumas áreas do Brasil a gente ainda tem um crescimento populacional muito grande. Transparência ao cidadão contra os recursos financeiros. O cidadão hoje ele questiona muito mais do que questionava há tempos atrás. Isso faz parte do processo democrático, da evolução democrática no Brasil. Então, as mídias sociais ajudam isso, a forma de comunicação, os nossos celulares. Esses são os desafios. Bom, como que a gente pode atender a inteligência geográfica para o governo municipal? A questão de mobilidade urbana. Nos grandes centros urbanos, isso é algo crítico, né? E que informação geográfica pode te ajudar nisso, né? Como é que você consegue integrar isso dentro de uma administração municipal, integrando com o governo estadual, integrando com informações do governo federal, com as entidades privadas, as entidades públicas, informações relacionadas ao tráfego, à disponibilidade de ônibus, à disponibilidade de outros transportes públicos. Democratização da informação. Está sendo muito falado aqui, né, essa questão de como divulgar e receber essa informação, e hoje é muito importante. Muitas vezes o governo federal ele cobra como contrapartida a que as cidades
devolva a informação ao seu cidadão como um benefício. E aí vem o engajamento do cidadão, né? Foi feita uma pergunta também para o pessoal da prefeitura, falando muito do 1746, né? Ou seja, o cidadão ele questionar o ente público, qualquer que seja, nesse caso aqui é municipal, ele falar de algum problema, o cidadão está engajado e participar da construção da cidade. E todas essas perguntas, elas têm, que buscam uma resposta, uma eficiência administrativa, elas têm um cunho geográfico. Isso é inegável. Assim, onde ele está, de alguma forma, onde ele existe. Então, seja um problema, seja onde arrecada, onde não arrecada, onde tem bueiro quebrado, onde tem bueiro entupido, onde tem lixo, onde não tem lixo. E a inteligência geográfica, ela traz a informação geográfica para essa melhor eficiência administrativa. Tá? Integrando essas informações, visualizando essas informações. E mais do que isso, é planejar, né? A gente não ficar enxugando gelo. No cenário de hoje, a gente sabe que é muito difícil planejar, ou seja, eu estava conversando também com o Eduardo sobre isso, ele também tocou essa bola, como que a gente faz, como órgãos privados ou públicos, fazer com que gaste-se dinheiro para planejar uma coisa que ainda a gente não sabe, como que a gente vai provar que aquilo vai dar um retorno, seja um retorno para o cidadão, seja um retorno em dinheiro mesmo, que é como muitas empresas também trabalham. A Ampla certamente faz todo esse trabalho porque ela precisa buscar uma eficiência administrativa, uma rede inteligente, para poder continuar oferecendo serviços, né, de qualidade e poder ter na arrecadação. Bom, cidade inteligente. Aquela que faz o uso inteligente de todos os seus recursos humanos, técnicos, operacionais e materiais, maximizando o nível de serviço, minimizando perdas e superando as expectativas do munícipes e visitantes. Tá bonito isso. Tá bem bonito. Como que uma cidade ela passa a ser inteligente? Trabalha-se muito com a questão dos sensores, né? Eu vou sair já dessa parte chata, eu tenho uns vídeos para poder mostrar uns exemplos. Então, assim, que sensores são? Um sensor, somos nós somos um sensor. A informação de energia elétrica é um sensor, um pluviômetro é um sensor. Se determinada coluna d'água numa área pode gerar um risco, e isso é um sensor. Como deixar isso tudo integrado, por exemplo, para fazer com que haja uma resposta rápida se chover, sei lá, 40 milímetros num dia, e já prever, por exemplo, uma área de deslizamento, ou um possível deslizamento, um alagamento. Isso é ser a cidade inteligente. É fazer a previsão de um acontecimento e atuar da forma mais rápida possível em cima disso. E, como foi falado pelo Júlio, a informação geográfica, foi lá no exemplo da região serrana, ela é fundamental para isso. E a interação entre todas as áreas. Não vou falar do meu último slide, mas o que a gente vive hoje é muito compartimentado, né, na administração pública. Às vezes, em algumas áreas, na administração privada também. A gente tem ilhas de conhecimento. Como trazer essas informações diferentes para um único ambiente, usando tecnologia para isso, usando pessoas para fazer isso. E, como eu falei de tecnologia, cidades inteligentes é tecnologia. Que insumos são importantes para isso? Se eu tiver faltando alguma coisa aqui e alguém tiver uma ideia, me fala que eu completo o slide depois. Planilhas, né? Todo mundo trabalha com planilha, de alguma forma, é um insumo importante. Se essa planilha tiver um endereço ou tiver uma coordenada, legal, mais um dado geográfico. Dá para trazer para isso. Se ela é só uma planilha que não tem nada, mas você pode fazer um vínculo com um dado geográfico. Isso é trazer a tecnologia para uma cidade inteligente. Mídia social. É uma realidade hoje, né, e a tecnologia ela precisa se apropriar. O estudo do território precisa se apropriar das manifestações das mídias sociais. Então, quem está tweetando o que, aonde, está lá no seu celular, tem lá a localização. Você autoriza lá a pegar a sua localização para aquele determinado assunto.
Então, isso é muito importante para um administrador público. O que está sendo colocado no Facebook, está botando no Instagram, ou coisa parecida. Então, isso é um outro insumo, é um tipo de sensor. Sensores, redes, eu falei aqui, né, pluviômetro, coisa relacionada à água, por exemplo, sensor hidrológico, para verificar, por exemplo, o aumento de rio em áreas que estão em planícies de inundação. São coisas que isso pode alertar, e se isso estiver integrado, não fica só, depois que choveu, depois que alagou, alguém vai despachar um papel, mandar um memorando, enquanto isso está todo mundo lá boiando. As imagens, né, é um insumo, o sensoramento remoto é um insumo para construir os mapas, ou os mapas que já existem, ou construir os novos mapas, ou fazer as suas atualizações. Sistemas gerenciadores de banco de dados, sejam dados financeiros, dados dos seus clientes, dados dos clientes da prefeitura. Quem são os clientes da prefeitura? Somos nós, a gente que paga imposto. IPTU, ISS e TBI. Fora as multas, enfim, outras receitas. Como integrar isso dentro de uma cidade inteligente? Serviços de imagem, serviços de dados. Como é que eu preciso ir lá no IBGE, pegar um pendrive e trazer os dados do IBGE para dentro da minha máquina, do meu escritório? Não, hoje não. A tecnologia, você pode entrar lá, mapas interativos, IBGE, Gov.br, tem lá os seus serviços de mapa, serviços em padrão aberto, providos por softwares diferentes, e você pode consumir essa informação dentro da sua estrutura da cidade inteligente. Big Data, né? Isso é meio que Big Data. Informação muito atualizada o tempo todo. 1746, por exemplo, deve ter milhares de registros por dia. Isso é um Big Data. Não é o caso aqui no Rio de Janeiro, mas eu já vi um exemplo lá fora que todo táxi que você pega, o cara marca o ponto lá, a coordenada onde você chegou e onde você pegou o táxi, onde você chegou. Isso é importante pra caramba para a prefeitura, para uma cidade inteligente. Saber, por exemplo, o fluxo de pessoas que estão indo do aeroporto e que precisam ir para o aeroporto. Será que eu não preciso colocar um transporte público, sei lá, um ônibus naquela determinada área para levar os turistas para o aeroporto ou para atender a um cidadão? Então, assim, você imagina, numa cidade, sei lá, como Rio de Janeiro, se isso tivesse, quantos milhões de registros não teriam no mês? Né? Considerando aí, não sei se é milhões, milhares. E mapas, né? Inteligência geográfica é mapa, é poder juntar tudo isso e colocar dentro de um contexto espacial. Opa. É legal trabalhar assim o gestor, a visão do gestor? Eu botei lá logo os dois para ninguém ficar triste. Tá. Como é que esses caras estão trabalhando? O cidadão lá em cima, ele está com um monte de planilha, um monte de papel. Não sei se vocês vão colocar aqui. Olhando, provavelmente algum desastre, alguma coisa. Essa é a forma mais inteligente de se trabalhar? Ele tem que voar no helicóptero para poder ter informação? Eu acho que não é. Hoje a gente tem insumo tecnológico para isso. A mesma situação, né? A presidenta hoje está lá verificando uma situação com planilha, provavelmente tem vários relatórios, vários assessores. É claro que é importante ela ir a campo e ver, ou ele ir a campo e ver, mas será que essa é a melhor forma? Isso fica uma zona danada para um gestor público. Uma cidade inteligente não dá para trabalhar nesse estilo. E aí o gestor público, que quer ter a sua cidade inteligente, o que precisa ser respondido? Como estão as ocorrências por região? Como geógrafo a gente gosta de falar essas coisas, né? Tem sempre um onde. Como estão os trabalhos de fiscalização? Como que eu direciono a fiscalização, sei lá, seja por uma questão tributária, seja por uma questão de lixo que o cara colocou na rua que não é horário da coleta de lixo? Eu posso liberar este loteamento? Né? A empreiteira vai lá, faz um plano, vai na prefeitura, vê lá no urbanismo, vê qual é o zoneamento daquela área. Eu quero fazer um empreendimento, pode liberar ou não? E existe restrição ambiental? Isso tramita de uma secretaria para outra. E aí passa-se meses, sei lá, se isso for tudo em papel. As ocorrências
de alguma coisa estão relacionadas à infraestrutura. Vou falar do lixo, que foi a apresentação mais cedo. Lixo na rua. Será que é porque não tem lixeira? Ou é uma mera questão de educação? De repente não tem lixeira e o cara jogou na rua. Porque o beiro ficou entupido. Então, são essas questões, por exemplo. Como está a concentração na colaboração da população? 1746, outro exemplo que foi colocado aqui. Será que existe uma área específica em que as pessoas ligam para reclamar da prefeitura? Pode ser. Onde que a cidade pode crescer? Plano diretor, foi falado aqui. Para onde que vamos direcionar o crescimento da cidade? Então, são essas perguntas que precisam ser respondidas. E aí existem diversos instrumentos de apoio, uma visualização comum de sistemas e recursos que você gerencia, monitorar dados em tempo real, criar painéis executivos. Eu vou mostrar uns exemplos, integrando todo esse tipo de informação. Utilizar mapa como fonte de dado, construir gráfico, medidor, histograma, sempre voltado ao contexto geográfico. Criar e compartilhar a visualização da operação. Essa questão do compartilhamento é muito importante. Para você não ficar como era... Eu me formei em 2008, isso ainda existe, mas já está mudando. Normalmente, tem uma lâmina na frente, mas normalmente era assim, o geógrafo, o biólogo, o cartógrafo, ou a área específica de cartografia, geoprocessamento das empresas, o cara tinha lá o dado dele. Não, esse dado é meu. Está aqui um exemplo da Ampla de como compartilhar a informação. Como fazer isso de forma mais rápida, tecnológica, sem precisar transitar pendrive e DVD para um lado e para o outro. E criar as ferramentas personalizadas, para atender a necessidade. Bom, um painel de controle para a cidade inteligente. Você pode dar um clique aí nesse... Isso. Só clicar. Eu coloquei um vídeo, algo relacionado ao IPTU. Você tem os dados ali cadastrais. Esse é um painel executivo. Não é o cara de fiscalização que está em campo, mas precisou de todo o insumo da base cartográfica, de ter o trabalho de campo, ter a informação colocada. Então, assim, nesse caso, estado de conservação, quantas são as unidades imobiliárias. Ele fez uma consulta com as áreas imóveis que estavam ativos. Esses são alguns exemplos. Deixa eu ir passando assim, cara, para não ser muito... Esse é o tipo de informação para um painel executivo. Depois ele vai fazer uma consulta também espacial, ou seja, a vinculação com dado tributário. A informação que está lá no sistema de IPTU, que não tem nada de geográfico, tem lá uma descrição imobiliária, e olha lá, ele selecionou o lote e faz uma comparação. Quanto foi a arrecadação de IPTU naquele lote, naquela quadra, em 2013, e quanto que foi em 2014. Aumentou o IPTU, é verdinho, é legal. Esse é o tipo de informação para um secretário, para um prefeito, que é muito importante. Questão de orçamento participativo. Pode avançar já mais um pouco, por favor? Porque senão o povo vai, ainda mais antes do coffee break. Pode voltar para a apresentação. Aí passa o próximo slide. Aí clica agora aí. Outra coisa relacionada à dengue, uma integração, por exemplo, com... A dengue é um assunto hoje também novamente em voga. Você, por exemplo, você cria metas. Olha, o limite para epidemia no meu município é de 1000 casos. Eu tenho 871 casos. Deixa eu usar o pointer. Eu tenho 871 casos. Eu estou aqui transitando pelo meu bairro para verificar aquela área. Eu vou mudar a camada e vou botar acima de 60 anos. Pode ser uma questão crítica. Eu tenho 168 casos acima de 60 anos. A capacidade de atendimento hospitalar do meu município é de 70 mil pessoas, tem 71.800. Eu quero destacar só as mulheres. Então, você começa a trazer uma integração da informação
para o gestor público poder tomar a melhor decisão. Né? Certamente, uma situação de epidemia no município, qualquer ela que seja, um caso grave, esse cara é questionado pela imprensa. A imprensa vai lá, vai bater, a universidade vai lá, vai bater, né? E tem que fazer isso mesmo. Então, assim, se o cara não souber a realidade do município dele, ele está ferrado. Ele precisa conhecer a realidade do município dele. E isso passa pelo conhecimento geográfico, pelo conhecimento do território. E aí isso envolve toda a cadeia de exemplos que foram falados aqui, né? Desde dos sensores, do sensoriamento remoto, imagem de satélite, voo, cadastramento, tem a informação, por exemplo, aqui, ó, relacionada a óbito, né? É uma coisa que pode, para o cara poder ver isso em tempo real. Então são alguns exemplos que podemos praticar. Pode fechar. Aqui não tem vídeo, mas é um outro exemplo. Gestão de aluno, gestão de matrícula. Muitos municípios definem lei em que o aluno ele não pode estar mais do que tantos quilômetros ou demorar mais do que tanto tempo para ir à escola mais próxima. Eu acho que isso é tão lei federal, agora não me falha a memória. E se ele estiver muito distante, porque é uma zona rural, ele tem que ter transporte público, transporte escolar. Gratuito, obviamente. Então, como que eu defino isso? Que caminho esse ônibus escolar precisa fazer para chegar na casa do cara? Qual o caminho melhor para fazer? É tudo geográfico. Eu só estou falando aqui de geografia. Esse cara está fazendo um caminho melhor? Se ele estiver fazendo um caminho mais longo, porque ele acha mais legal, sei lá, ele está gastando mais combustível. É mais dinheiro que a prefeitura está gastando. Então são exemplos. Eu vou mostrar um outro exemplo que não está aqui direto. Abre na pastinha, por favor, um arquivo também. Na pastinha de apresentação. Ele ali, ocorrência e segurança. Isso. A parte de segurança pública no Brasil, ela é competência do Estado, né? Mas envolve a cidade, então o ideal seria ter essa sinergia entre a cidade e o Estado. Então você pode ter, vocês percebam que esse painel de controle ele não é igualzinho para todos, né? Eu posso ter uma integração, tudo aquilo que eu falei lá nos slides anteriores, uma integração com o meu sistema de despacho, o sistema de ocorrência. Alguém ligou, tive esse problema, ou está tendo esse problema aqui, ou então foi na delegacia registrar uma ocorrência. Eu tenho uma integração direta com as viaturas, então os carrinhos estão aqui, ó. Daqui a pouco eles vão caminhar. À medida que vai interagindo com o mapa e com o restante do dado, isso você consegue promover uma cidade inteligente. Então, quais são os carros que tem câmera, onde não tem. Um outro aspecto, você pode definir uma área de atuação daquela viatura. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem, mas, pelo menos formalmente não tem, mas no Nordeste tem a Ronda, em Manaus lá no Norte é Ronda no bairro, ou seja, fica lá o carrinho da polícia, da viatura, colocando aquela área. Se você tiver isso integrado, tendo o mapa daqueles bairros, com esse carro mandando, a viatura mandando a informação, e ele sair daquele bairro, como a gente, né, isso pode acontecer, ele pode gerar um alerta, olha, fazer uma cerca eletrônica. Não, essa viatura aqui está rodando fora da área que foi delimitada para ela. Então, assim, corregedoria, por que aconteceu isso? Por que não aconteceu isso? Coisas também relacionadas à segurança. Isso é um exemplo prático. Carnaval de Salvador, na Bahia. Tinha gente lá verificando onde tinha os tumultos que estavam tendo lá na Pipoca, lá na Micareta. E o cara dizia, aqui está tendo briga, tendo isso aqui, registrava a ocorrência, registrava num painel, eventualmente mandava uma ambulância. Isso é uma cidade inteligente. E aí toda a atualização de sistemas que não tem nada de geográfico e está sendo colocado aqui no mapa para poder estar integrando. Pode fechar. Cidade inteligente, cidade integrada. Essa é a lâmina que eu tinha falado. Antigamente,
Quem mexia com cartografia, com geografia, eram esses caras aqui, ó, o profissional tradicional de GIS. Eventualmente você tinha nas empresas a parte de telecomunicações, energia elétrica, tradicionalmente já trabalha com isso há bastante tempo, sobretudo desde a privatização da Telebrás. Então, quando foi privatizado não tinha nada, e aí fizeram um monte de voo, aquisição de imagem de satélite. Mas sempre tinha lá um departamento aquele pessoal lá da geografia, aquele pessoal que é difícil de falar, que quer o dado para ele. Mas esse cenário mudou. Tá? Hoje, o cara pode até não saber os conceitos geográficos, ele pode não ter muita ideia tecnologicamente falando, ele não pode nem talvez ele não saiba nem mexer num Twitter da vida. Mas ele quer saber onde o cidadão dele está falando alguma coisa. Ele quer ter uma resposta espacial. Ele precisa ir a campo, dar resposta de campo. O exemplo da Conlurb que foi colocado hoje. Engajamento do público, né? O cidadão participando. Integração com outros sistemas, como foi esse relacionado à dengue, sei lá, o sistema de saúde, ou relacionado ao sistema de finanças, ou esse de ocorrência, né, e despacho da polícia. E especialistas do negócio. Então, tudo isso trazer o geoprocessamento disponível para todos. Essa é uma realidade que a gente encontra em muitos locais e que o ideal é isso aqui. Isso foi falado de alguma forma subliminarmente ou não. Esse aqui é o cenário ideal. O pessoal da Embrapa discorreu um pouco sobre a Indy, os desafios da Indy. O Gabriel da Conlurb falou sobre como utiliza a informação, veio um questionamento da plateia relacionado ao 746, ele fez o esclarecimento. O colega da Ampla fez a mesma colocação. Então o munícipe, ele, quando chega para uma informação, ele tem que transitar em cada área aqui, até chegar alguém que tomou uma decisão, deu um despacho. Se isso tudo tiver integrado, obviamente, meio ambiente falando sobre meio ambiente, fazenda falando sobre gestão tributária, engenharia de tráfego falando sobre engenharia de tráfego, sinalização, cada um com seu negócio, mas trabalhando de forma integrada, e o insumo, o elo dessa integração é o dado geográfico. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Francisco, pela apresentação. Parabéns. Meus caros, vamos abrir para as perguntas. Primeiramente aqui na plateia, posteriormente, se houver alguma via online, também abriremos. Alguém? Não? Vitor, tem alguma online? Ou foi muito ruim ou vocês entenderam tudo. O café, né? Entendi. Fala. A pergunta foi, vocês utilizam o ArcGIS Pro? O ArcGIS Pro, ele é uma... Eu vou acabar falando do que não estava proposto aqui. O ArcGIS Pro é um novo software que veio dentro da suite do sistema ArcGIS, que tem uma tecnologia por trás dele diferente, que ele roda em 64 bits, tem outras coisas de processamento, e ele roda em conjunto com o ArcGIS Desktop. Tá? Ele não é uma coisa... ele não substitui e nem trabalha de forma isolada. O ArcGIS Pro, ele pode ser sim uma ferramenta, trazendo aqui para o tema relacionado à cidade inteligente. Ele, por exemplo, tem uma funcionalidade que você trabalha 2D e 3D numa mesma tela. Eu, que não sou da área de análise de sistema, tive que estudar muito. E quando a gente é usuário, a gente questiona, mas por que não tem este botãozinho? É tão fácil, por que o cara não teve a ideia de botar o 3D e o 2D na mesma tela há 15 anos atrás, quando criaram lá o ArcCine, sei lá, no ArcGIS? Não, porque isso é difícil pra caramba, tem que alguém lá mastigar bit e desenvolver para fazer isso. Não é simplesmente ter uma ideia. Tá esclarecido? Temos mais alguma? Mais alguma pergunta? Tá, ela vai levar o... É porque eu não chegar mesmo.
Usa o microfone, por favor, por causa da internet. Pergunta, se usa software livre, que a gente falado na apresentação anterior, software livre de processamento na prefeitura que conversa com o ArcGIS, a prefeitura está pensando nessa perspectiva? Vamos lá, eu vou falar primeiro do lado do ArcGIS e depois eu posso falar lá do outro lado. Tem como exportar? Eu não posso responder pela prefeitura. Sim, o ArcGIS ele é um software proprietário, comercial, mas ele é todo dentro dos padrões do OGC. É um consórcio mundial que trabalha relacionados à interoperabilidade de dados espaciais. Então você pode sim converter, não só consumir uma informação vinda de formatos que estão no OGC, nesse padrão OGC que é definido, como também exportar essa informação. Está respondendo essa parte? Agora, relacionado à prefeitura, sempre tem umas iniciativas, eu não posso responder pela prefeitura, pelas prefeituras em geral. Livre, tem que poder funcionar, ter como exportar coisas geradas no software livre para um ArcGIS. Sim, sim. Sem os formatos... sem gerar muito dado, mas pelo menos o básico. Sim, sim. Os formatos de leitura, eles são formatos de mercado. Boa parte dos softwares, alguns mais de processamento remoto ou mais para geoprocessamento, eles trabalham mais ou menos dentro do mesmo formato. Por exemplo, a Esri, há muitos anos atrás, eu não sei quantos anos isso, ela criou lá o Shapefile, que hoje é um padrão aberto de mercado que todos os softwares leem. Entendeu? O KML e o KMZ é a mesma coisa. Não foi a Esri que criou, né? Também não foi a Google. A Google foi lá e comprou de uma empresa que tinha criado o formato. Então, o formato de tramitação desses dados, existe uma forma em TI que é criar serviços de mapa, serviços de dados, coisas mais para analista de sistema. Existem formatos especificados dentro desse consórcio, o OGC de Open Geospatial Consortium. Existem formatos pré-definidos em que empresas que querem aderir àquele formato têm que cumprir alguns requisitos. Entre elas é a interoperabilidade do seu software com o formato livre. Entendeu? Obrigada. Nada.